Existe uma pergunta que a maioria das pessoas evita se fazer com sinceridade. Uma pergunta tão desconfortável que preferimos varrê-la para debaixo do tapete a encará-la nos olhos. E essa pergunta é: quanto do que você faz no seu dia a dia você faz realmente para si? E quanto você faz esperando que alguém veja? Elogie, compartilhe, dê um like, porque aqui está a verdade nua e crua que Nicolau Maquiavel sacou lá atrás, há mais de 500 anos, e que a psicologia moderna só veio confirmar agora. As figuras mais respeitadas, os verdadeiros líderes, nunca saem por aí caçando respeito. Eles não ficam implorando por reconhecimento, não ficam se humilhando por aceitação. E, mesmo assim, o respeito jorra deles como água de mina. Enquanto isso, uma multidão de gente se mata por um tapinha nas costas, mendiga likes nas redes sociais. E o que recebe em troca? Exatamente o oposto do que tanto almeja. Um mar de indiferença, um certo desprezo. Ou, pior ainda, aquela peninha fajuta, maquiada de que bonitinho. Hoje, nós vamos desconstruir completamente essa ideia torta que você tem sobre respeito e validação. E pode esquecer aqueles conselhos motivacionais baratos, do tipo: você consegue, acredite em você. Eu vou te mostrar o mecanismo psicológico exato pelo qual essa busca incessante por aprovação te torna invisível. E a estratégia brutal, mas efetiva, para gerar um respeito de verdade, sem ter que ficar se rastejando por aí. Mas antes de mais nada, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Isso aqui não é sobre virar um arrogante, um prepotente. Não é sobre sair por aí pisando nos outros. É sobre algo muito mais profundo. É sobre internalizar de uma vez por todas que o respeito genuíno não se pede, se conquista. E essa diferença entre pedir e conquistar é a diferença gritante entre ser um mendigo emocional e ser alguém que as pessoas admiram naturalmente. Mas calma, respira fundo, porque primeiro você precisa entender por que seu cérebro foi programado para essa busca incessante por validação e como essa programação está sabotando sua capacidade de ser respeitado. Pesquisadores lá da FGV fizeram uma descoberta fascinante sobre o respeito humano. Eles viram que as pessoas que agem com uma certa autoconfiança, que não ficam o tempo todo desesperadas por validação externa, atraem muito mais respeito do que aquelas que ficam ali, implorando por aprovação. E não é só um pouquinho mais. Não. A diferença é absurda. E fica clara na forma como as pessoas percebem e tratam cada um desses dois grupos. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta. Não é que essas pessoas respeitadas já nasceram com essa autoconfiança toda. É que, em algum momento da vida, consciente ou inconscientemente, elas pararam de ficar se contorcendo para se encaixar nas expectativas dos outros. A Ana Paula Silva, que dá aulas lá em Stanford, explica isso com uma precisão cirúrgica. Ela diz que o tal tapinha nas costas, o elogio, é uma armadilha, porque você acaba se moldando de 1000 maneiras diferentes só para agradar os outros e ganhar a aprovação deles. Ou seja, cada vez que você sai por aí mendigando likes, você está mandando um sinal claríssimo para o seu cérebro e para o mundo. O que eu penso de mim não é suficiente. Preciso que você me diga que eu tenho algum valor. E é justamente esse sinal que faz com que as pessoas, inconscientemente, te respeitem menos. Eu sei. Parece meio confuso. Afinal, todo mundo precisa de contato humano. Todo mundo quer se sentir parte de alguma coisa. E isso é inegável.
Mas aqui está o X da questão. A armadilha onde quase todo mundo cai. Existe uma diferença abismal entre precisar de uma conexão genuína e precisar de validação constante. A conexão diz: eu quero dividir a minha vida com você, porque isso me enriquece. A validação grita: eu preciso que você me diga que eu presto, porque eu mesmo não tenho certeza disso. E Maquiavel já tinha sacado isso há 500 anos, quando ficava ali, observando as cortes europeias. Ele via coronéis que ficavam puxando o saco dos outros, implorando por favores, e via coronéis que simplesmente existiam, com uma presença tão marcante, que as pessoas gravitavam naturalmente ao redor deles. A diferença não estava no dinheiro, no exército ou na linhagem. A diferença estava em algo muito mais sutil. Esses coronéis respeitados agiam a partir de um centro interno inabalável. Eles não precisavam que a corte ficasse ali, o tempo todo, dizendo o quão importantes eles eram. Eles sabiam que eram. E essa certeza interior se irradiava para fora de maneiras que nem eles mesmos entendiam completamente. Mas olha só que curioso. Isso não quer dizer que você deva ignorar completamente a opinião alheia. Essa seria uma reação extremista. E extremismos raramente dão certo. O que isso significa é que você precisa mudar radicalmente a relação que você tem com a opinião dos outros. Em vez de buscar validação para se sentir completo, use o feedback para evoluir, para melhorar. Em vez de precisar da aprovação alheia para agir, simplesmente haja e observe as reações depois. A diferença parece pequena, mas é absolutamente transformadora. Os psicólogos Richard Ryan e Edward Deci criaram uma tal de teoria da autodeterminação, que explica isso tintim por tintim, de um jeito científico. Eles descobriram que nós, seres humanos, precisamos de 3 nutrientes psicológicos básicos para florescer: autonomia, conexão com os outros e competência. Presta atenção nisso agora, porque é crucial. Quando você fica desesperado por validação externa, você está sabotando esses 3 nutrientes. Você destrói sua autonomia, porque suas decisões passam a depender do que os outros aprovam. Você corrompe sua conexão com os outros, porque, em vez de se conectar de verdade, você fica ali, sugando a energia deles. E você mina a sua própria competência, porque a sua sensação de ser capaz passa a depender de alguém te dizer que você é capaz. Maquiavel explicou isso com outras palavras, mas o princípio é o mesmo. Ele dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelo tato, porque todo mundo pode ver, mas poucos podem tocar. O que isso quer dizer é que as pessoas formam opiniões baseadas no que você projeta, não no que você realmente é por dentro. E quando você projeta essa necessidade desesperada por validação, o que as pessoas enxergam é fraqueza. Não porque você seja fraco, mas porque o sinal que você emite ativa no cérebro delas a percepção de que você é alguém que precisa de apoio, e não alguém que pode oferecê-lo. E aqui está o problema maior, que quase ninguém toca no assunto. Essa necessidade de validação não brota do nada. Ela tem raízes, e essas raízes geralmente são plantadas lá na infância. Talvez seus pais só te davam bola quando você fazia algo excepcional. Talvez você tenha aprendido na escola que ser aceito era mais importante do que ser autêntico. Talvez você tenha passado por situações onde ser você mesmo te causou rejeição. E o seu cérebro concluiu que a única forma de se sentir seguro era se moldar ao que os outros queriam. Mas aqui vem a parte que pode virar o jogo. Entender a origem do problema não basta.
Você precisa reprogramar esse padrão. E Maquiavel, mesmo sem usar o vocabulário da psicologia moderna, já sabia exatamente como fazer isso. Ele percebeu que os líderes mais poderosos não eram aqueles que ficavam correndo atrás de amor, mas sim aqueles que, antes de tudo, se respeitavam tanto que esse respeito irradiava para fora. Não era arrogância, era certeza. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas evita se fazer honestamente. Uma pergunta tão incômoda que preferimos ignorá-la a encará-la de frente. E essa pergunta é: quanto do que você faz a cada dia é para você mesmo? E quanto é esperando que alguém mais note? Aprove, valide. Porque aqui está a verdade brutal que Nicolau Maquiavel descobriu há mais de 500 anos e que a psicologia moderna só confirma agora. As pessoas mais respeitadas do mundo nunca buscam respeito, nunca o pedem, nunca o imploram e, no entanto, o recebem em abundância. Enquanto isso, milhões de pessoas fazem exatamente o contrário. Mendigam likes desesperadamente e recebem exatamente o oposto do que querem: indiferença, desprezo ou, pior ainda, pena disfarçada de amabilidade. Certeza no seu próprio valor, independentemente do que os outros pensassem. Um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology, em 2024, examinou exatamente isso. Investigaram a diferença entre o que chamaram de recursos de autoafirmação internos e externos. Os recursos internos são coisas como recordar seus valores pessoais, suas fortalezas, suas conquistas passadas. Os recursos externos são coisas como buscar tapinhas nas costas, reconhecimento ou confirmação de outros. O que encontraram foi revelador. As pessoas que dependiam principalmente de recursos internos de autoafirmação mostravam maior estabilidade emocional, melhor autoestima e, curiosamente, eram percebidas por outros como mais respeitáveis e dignas de confiança. Mas calma, porque aqui vem a parte prática que provavelmente você está esperando. Como você passa de ser alguém que mendiga likes a ser alguém que gera respeito naturalmente? E a resposta pode surpreender você por sua simplicidade. Não se trata de fingir confiança. Não se trata de adotar uma máscara de segurança que você não sente. Se trata de algo muito mais fundamental. E se trata de mudar onde você busca a confirmação do seu valor. A maioria das pessoas opera com o que podemos chamar de um locus de valor externo. O sentido delas de valer alguma coisa depende completamente de sinais que vêm de fora. Um elogio as eleva, uma crítica as destrói. Um like as faz sentir importantes. A ausência de likes as faz questionar tudo. É como viver em uma montanha-russa emocional, onde o operador da máquina é qualquer pessoa que tenha contato com você. E isso não é viver com poder. Isso é viver em escravidão disfarçada de conexão social, o que Maquiavel propunha e o que a ciência moderna confirma. É a necessidade de desenvolver um locus de valor interno. Isso significa que o seu sentido de valer alguma coisa vem de dentro, da sua congruência com seus próprios valores, da sua capacidade de se olhar no espelho e saber que você age com integridade, do seu relacionamento consigo mesmo antes do seu relacionamento com o mundo. E quando esse locus de valor é interno, algo fascinante acontece. Paradoxalmente, você começa a receber mais respeito do exterior, porque as pessoas sentem, mesmo que não possam articular, quando estão frente a alguém que não precisa da aprovação delas. Os pesquisadores Crocker e Wolff
estudaram esse fenômeno em profundidade. Descobriram que a autoestima pode ser profundamente afetada pela aprovação de outros. O que chamaram de busca de validação externa. Mas aqui está a parte crucial. Encontraram que essa dependência de validação externa cria o que eles chamaram de autoestima contingente. Uma autoestima que sobe e desce dependendo dos sinais externos. E as pessoas com autoestima contingente são percebidas por outros como menos estáveis, menos confiáveis e, em última instância, menos dignas de respeito. Agora, preciso que você entenda algo importante sobre este processo. Mudar seu locus de valor de externo para interno não acontece da noite para o dia. Não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É uma prática contínua. É como treinar um músculo. Cada vez que você se encontra mendigando likes, cada vez que você nota que está modificando seu comportamento para ganhar aprovação, cada vez que você sente aquela ansiedade de saber se alguém te aprovou ou não, você tem uma oportunidade. A oportunidade de pausar e se perguntar: estou agindo a partir do meu centro? Ou estou reagindo à minha necessidade de ser validado? E aqui vem algo que Maquiavel entendeu melhor que quase qualquer pensador de sua época. O respeito não se pode pedir diretamente. Tentar pedir é a forma mais segura de não recebê-lo. É como tentar forçar alguém a te amar. Não funciona. O que funciona é criar as condições onde o respeito surge naturalmente. E essas condições têm a ver com como você se relaciona consigo mesmo antes de como você se relaciona com o mundo. Pense nas pessoas que você mais respeita na sua vida. Provavelmente não são pessoas que te pedem constantemente para valorizá-las. Provavelmente não são pessoas que modificam sua personalidade dependendo de quem está na sala. São pessoas que têm algo que podemos chamar de coerência interna. São o mesmo em público e em privado. Não mudam suas opiniões para agradar. Não abandonam seus valores para se encaixar. E, curiosamente, isso não as torna menos queridas. As torna mais respeitadas. Há um conceito em psicologia que se chama a paradoxa da aceitação. Diz que as pessoas que menos precisam ser aceitas são as que terminam sendo mais aceitas. E isso não é mágica nem coincidência. É o resultado de uma dinâmica psicológica muito específica. Quando você não precisa de aceitação, você se comporta de maneira mais autêntica. Quando você se comporta de maneira mais autêntica, as pessoas podem te ver realmente. E quando as pessoas podem te ver realmente, elas podem se conectar com você de verdade. E a conexão verdadeira gera respeito de uma maneira que a busca por aprovação nunca poderá. Mas aqui vem algo que poucos mencionam. E é crucial que você entenda. Essa transformação tem um custo. E o custo é renunciar à ilusão de controle. Quando você mendiga likes, você tem a ilusão de que pode controlar como os outros te percebem. Se eu fizer isso, me aprovarão. Se eu disser isso outro, me respeitarão. Mas essa ilusão é exatamente isso, uma ilusão. Você não tem controle sobre como os outros te percebem. A única coisa que você tem controle é sobre como você se percebe a si mesmo. Maquiavel escreveu que a fortuna é a árbitra da metade de nossas ações, mas nos deixa governar a outra metade. O que significa é que você não pode controlar como o mundo responde a você, mas você pode controlar absolutamente como você responde a si mesmo. E essa metade que você controla, esse relacionamento consigo mesmo, é exatamente onde se gera o respeito real.
Não na aprovação de outros, mas na aprovação que você se dá a si mesmo quando você age com integridade. Agora, há algo que preciso esclarecer porque é um erro comum. Desenvolver um locus de valor interno não significa ignorar todo o feedback externo. Não significa se tornar uma ilha emocional que não escuta ninguém. Significa algo diferente. Significa que o feedback externo se torna informação, não o fundamento da sua autoestima. Você pode escutar uma crítica, avaliá-la objetivamente e decidir se é útil sem que seu sentido de valor próprio se desmorone. Você pode receber um elogio, apreciá-lo e seguir em frente sem precisar de outro elogio para se sentir bem. E aqui vem a parte mais poderosa de tudo isso. Quando você deixa de mendigar likes, você libera uma quantidade enorme de energia mental. Pensa em quanta energia você gasta cada dia se preocupando com o que os outros pensam. Quanta energia você gasta analisando se alguém te aprovou ou não. Quanta energia você gasta modificando seu comportamento para se encaixar. Toda essa energia, quando você deixa de precisar de validação, se libera para coisas que realmente importam, para criar, para construir, para viver de acordo com seus próprios termos. Nicolau Maquiavel observou que os coronéis, aqueles constantemente preocupados com a opinião alheia, eram os mais fracos, não porque a opinião das pessoas não importasse, mas porque essa preocupação constante roubava a capacidade de agir com decisão. Estavam tão ocupados mendigando tapinhas nas costas que não conseguiam liderar. E o mesmo se aplica à sua vida. Você está tão ocupado mendigando likes que não tem espaço para viver. Um estudo da FGV examinou o que acontece no cérebro quando as pessoas recebem validação externa versus quando se autoafirmam internamente. Descobriram que a validação externa ativa os mesmos circuitos de recompensa que as adições. Literalmente. Buscar validação pode se tornar viciante. E como qualquer adição, você precisa de cada vez mais para sentir o mesmo efeito. Um like não é suficiente. Você precisa de 100. Um elogio não basta. Você precisa que todos te bajulem constantemente. É uma escada sem fim que só leva a mais necessidade, mais a autoafirmação interna. Embora menos intensa inicialmente, cria algo diferente. Cria estabilidade. Cria o que os psicólogos chamam de uma base segura, a partir da qual operar. E dessa base segura, você pode se relacionar com o mundo de uma maneira completamente diferente, não como um mendigo buscando migalhas de aprovação, mas como alguém completo, que escolhe compartilhar sua vida com outros. Agora, deixe-me dar algumas estratégias concretas, porque teoria sem prática é inútil. A primeira estratégia é o que chamo de inventário da validação. Durante uma semana, observe cada vez que você modifica seu comportamento esperando aprovação. Não julgue, apenas observe. Você notará padrões. Talvez você busque mais validação com certas pessoas, talvez em certos contextos. Esse inventário te mostrará exatamente onde está a sua dependência. A segunda estratégia é a prática do desconforto deliberado. Isso significa fazer pequenas coisas que normalmente você evitaria por medo da desaprovação. Não estou falando de ser grosseiro ou desrespeitoso. Estou falando de expressar uma opinião genuína, mesmo que não seja popular. De dizer não quando normalmente diria sim para agradar. De agir segundo seus valores, mesmo que isso signifique que alguém não te aprove. Cada vez que você faz isso e sobrevive,
Seu cérebro aprende que você não precisa de validação para estar bem. A terceira estratégia é desenvolver o que chamo de âncoras internas. Estas são lembranças constantes do seu valor, que não dependem de ninguém mais. Pode ser um diário onde você escreve suas conquistas e valores. Pode ser uma prática de reflexão diária onde você reconhece o que fez bem. Pode ser qualquer coisa que te conecte com seu valor interno, sem precisar que alguém externo te confirme. E antes de continuar, quero pausar um momento. Este vídeo já te deu revelações que podem transformar completamente como você se relaciona com o mundo. Informação que normalmente está diluída em centenas de livros de autoajuda, ou enterrada em estudos acadêmicos que ninguém lê. Se isto está ressoando em você, considere usar o Valeu Demais que aparece abaixo deste vídeo. Não é só apoio financeiro. É uma forma de dizer que você quer mais conteúdo sem filtros, sem a romantização motivacional barata que domina este espaço. Cada Valeu Demais ajuda a que eu possa seguir investigando e apresentando estas verdades brutais, sem ter que suavizá-las para agradar as massas. Agora, continuemos com algo que poucos entendem sobre o respeito. O respeito genuíno tem uma característica que o distingue do respeito superficial. O respeito genuíno é silencioso. Não precisa ser proclamado. Não precisa ser demonstrado constantemente. Simplesmente existe em como as pessoas te tratam, nas oportunidades que te oferecem, na forma em que consideram sua opinião. E este respeito genuíno não pode ser ganho diretamente. Não há um conjunto de ações que você possa realizar para garanti-lo. A única coisa que você pode fazer é criar as condições onde ele pode surgir. E essas condições, como vimos, têm a ver com sua relação com você mesmo, mais do que com sua relação com outros. Maquiavel escreveu algo que parece contraditório, mas é profundamente verdadeiro. Ele disse que é melhor ser temido que amado. Se você não pode ser ambos, mas o que ele realmente queria dizer não era que você deve aterrorizar as pessoas. O que ele queria dizer era que o respeito, mesmo o respeito que vem do temor, é mais duradouro que a aprovação que vem do amor. Porque a aprovação é volúvel, depende do humor dos outros, das circunstâncias, de 1000 fatores que você não controla. Mas o respeito, uma vez estabelecido, tem uma permanência diferente. E aqui vem algo que pode parecer obscuro, mas é essencialmente prático. As pessoas que buscam validação constantemente são previsíveis, e no jogo do poder e do respeito, a previsibilidade é fraqueza. Quando alguém sabe que você pode ser manipulado com um elogio, ou destruído com uma crítica, eles têm poder sobre você. Mas quando você é imprevisível em sua independência emocional, quando não podem te controlar com aprovação, nem te ameaçar com desaprovação, você se torna alguém que deve ser levado a sério. Isto não significa que você deva ser frio ou distante. Significa que seu calor e sua proximidade vêm de um lugar de abundância, não de necessidade. Você compartilha seu afeto porque quer, não porque precisa de algo em troca. E essa distinção é perceptível para outros, a um nível que muitas vezes não podem articular, mas que sentem profundamente. Abraham Maslow, em sua famosa hierarquia de necessidades, colocou a autoestima perto do topo, justo abaixo da autorrealização e dentro da autoestima. Distinguiu entre a estima que vem de outros e a estima que você dá a si mesmo. Sua pesquisa mostrou que depender demais da estima externa bloqueia o caminho para a autorrealização. É como um tope que te impede de alcançar seu máximo potencial.
E Maquiavel diria o mesmo com diferentes palavras. O homem que depende da opinião da corte nunca será coronel. Será sempre cortesão, sempre servo das opiniões alheias, nunca dono de seu próprio destino. Há um fenômeno que os psicólogos chamam de efeito de desvalorização reativa. Ocorre quando algo se torna menos valioso no momento em que se oferece com muita facilidade, ou desespero. E isto se aplica perfeitamente ao respeito e à validação. Quando você oferece sua necessidade de aprovação de maneira evidente, quando é óbvio que você está buscando que te validem, algo no cérebro de outras pessoas automaticamente reduz o valor que te atribuem. Não é consciente, não é malicioso, é simplesmente como funciona a psicologia humana. O que é difícil de obter se percebe como valioso. O que se oferece com desespero se percebe como abundante e, portanto, de menor valor. Existe uma verdade que Nicolau Maquiavel já conhecia séculos atrás e que ainda hoje ressoa com força total, até mesmo na política. Os líderes que imploram por alianças são justamente os menos desejados como aliados, aqueles que se mostram completos, autossuficientes, são os que todos querem ao seu lado. E isso, meus amigos, não mudou em nada nesses 500 anos. A natureza humana, essa aí permanece constante, mas olha só, tem algo mais que você precisa entender sobre essa transformação, quando você finalmente decide parar de mendigar tapinhas nas costas, de buscar desesperadamente a validação dos outros. No começo, vai rolar um período de, digamos, readaptação. As pessoas que estavam acostumadas a ter você ali, implorando pela aprovação delas, talvez fiquem meio desorientadas. Algumas, acredite, podem até se irritar, porque de repente perderam aquele poderzinho que tinham sobre você. E quer saber? Tudo bem. Essa fase de desconforto faz parte do preço que se paga pela transformação. Maquiavel já nos alertava. Mudanças necessárias, muitas vezes, acabam gerando inimigos temporários. Mas esses inimigos de agora são muito melhores do que uma vida inteira de servidão emocional. Concorda? E agora, para finalizar, eu quero te apresentar talvez a ideia mais poderosa de tudo que a gente conversou até agora. O respeito não é algo que você conquista, é algo que você simplesmente é. Não é um resultado, é um estado de ser. E quando você entende isso, no fundo da sua alma, tudo muda na sua maneira de se relacionar com as pessoas. Você não entra mais numa sala pensando, como eu posso fazer para que essas pessoas me respeitem? Não. Você entra pensando, quem eu sou? E como eu posso contribuir com a minha autenticidade? Você para de ficar mudando sua personalidade só para agradar. Você oferece o seu jeito de ser, genuíno, de verdade, e deixa que se aproximem aqueles que realmente se identificam com você. A partir daí, você não teme mais a rejeição, porque entende que ser rejeitado por quem não valoriza a sua essência não é uma perda, é um livramento, é um filtro. E essa postura, essa forma de encarar o mundo, era exatamente o que Maquiavel via nos líderes que realmente comandavam respeito. Eles não buscavam, eles emanavam respeito. Não pediam, geravam, simplesmente por serem quem eram, sem desculpas, sem máscaras, sem aquela necessidade constante de alguém ter que confirmar o valor deles. E agora, eu quero te perguntar uma coisa bem direta. Na sua vida, você é daqueles que geram respeito ou daqueles que mendigam,
Você é daqueles que operam a partir de um centro interno sólido? Ou é daqueles que ficam mudando de acordo com quem está na sala? Olha, não tem nenhuma vergonha em admitir a segunda opção. A maioria de nós foi programada assim. A vergonha seria reconhecer isso e não fazer nada para mudar. Então, me diz aqui nos comentários uma palavra, apenas uma: interno. Se você está pronto para parar de buscar validação externa ou mudança. Se você reconhece que ainda depende da aprovação dos outros, mas quer transformar essa dependência. Essa resposta não é só para mim. É um compromisso com você mesmo. E, às vezes, o primeiro passo para a transformação é simplesmente declarar onde você está e para onde você quer ir. Maquiavel não escreveu para pessoas que queriam se sentir bem. Ele escreveu para pessoas que buscavam o poder real sobre as suas próprias vidas. E esse poder começa exatamente aqui, na decisão de que o seu valor, que não depende de mais ninguém além de você, o respeito genuíno, não se pede, se gera, e se gera de dentro para fora, nunca o contrário.